It goes by many names: The Crisis, The Dark Years, The Walking Plague, as well as newer and more hip titles such as World War Z or Z War I. I personally dislike this last moniker as it implies an inevitable Z War II. For me, it will always be the Zombie War. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite, a Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro de ficção de 2006, World War Z, Guerra Mundial Z, escrito por Max Brooks. O livro descreve o conflito entre a humanidade e uma pandemia que transforma suas vítimas em zumbis, o que quase leva a raça humana à extinção. O subtítulo Uma História Oral da Guerra dos Zumbis se deve ao fato do livro ser formatado como uma série de entrevistas com sobreviventes do conflito, o que cria um mosaico com dezenas de personagens de diversos pontos de vista, apresentados de forma cronológica e cobrindo desde os primeiros casos até a vitória da humanidade. Através do depoimento de seus personagens, o livro critica os governos, os militares, cientistas, a globalização, o urbanismo moderno, a superespecialização do mercado de trabalho, a sociedade da informação, a imprensa, celebridades e a sociedade de consumo. Max Brooks é ator, escritor e roteirista e é filho do cineasta Mel Brooks e da atriz Anne Bancroft. Para discutir essa obra comigo, Zeno Stoico estão aqui hoje. Cidadão Encanador. Olá, meu povo e minha pova. Nêmesis a Inevitável. Olá, olá. E Pepe Peripatético. Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, eu que indiquei a obra, mas eu gostaria de dar a palavra para Nêmesis, que fez aí o lobby para a gente tratar desse livro. E antes de mais nada, quero deixar bem claro que a gente está falando do livro e não do abominável filme do Brad Pitt, que não tem nada a ver com a obra aqui em questão. Exatamente, eu ia começar justamente com isso. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que a gente está falando do livro do Max Brooks e não do filme que o Brad Pitt fez e que assassinou com requintes de crueldade a obra literária. Mardito foi lá, comprou os direitos de filmagem e fez o que fez, né? Então, para os ouvintes do Liga, o filme foi inspirado mal e porcamente no livro. Fica aqui o nosso apelo para que vocês não desanimem de ler o livro, porque viram o filme. Não assistam o filme. Não, o filme é muito ruim. Na verdade, o filme tem muito pouco da obra, né? Acho que a única cena que a gente consegue identificar é a muralha de Israel lá, mas a gente chega lá no devido tempo. O livro é fascinante justamente porque não é uma história de zumbis, ao contrário do filme, né? O livro não é zumbicêntrico, o filme é zumbicêntrico. O exercício que o autor propõe é, na verdade, o seguinte, né? Vamos imaginar como é que diferiria o comportamento de diversos grupos humanos aí, quando não tem combustível, alimento ou abrigo garantido para ninguém. No caso do livro, o gatilho para essa reflexão foi a praga zumbi, que acabou com a capacidade logística do mundo, fazendo tudo faltar. E, em especial, alimentos e combustível. Mas podia ser outra coisa, como, por exemplo, uma pandemia de outra forma, ou como a que a gente está vivendo hoje em 2020, se ela fosse tão letal, tão impactante quanto foi a praga zumbi. E aí, a partir daí, através das entrevistas, como disse o Zeno no comecinho, o livro conta histórias que cobrem as diferentes fases da praga zumbi, né? Como foi que os indianos combateram os zumbis, como que foi que os israelenses fizeram, o que os canadenses fizeram, como é que foi a experiência no Canadá, como é que os russos lidaram com a praga zumbi, os africanos e tal. O fato é que a natureza humana, nua e crua, não aparece quando tá todo mundo feliz e bêbado comemorando o Ano Novo, né? Ela aflora de verdade quando ninguém mais tem nada a perder, e aí é que vem as reflexões mais interessantes desenvolvidas ao longo do livro. Como é que esses diferentes povos lidaram com essas crises, e dependendo das características desses povos, eles realmente lidam muito diferentemente com essa ameaça à existência deles, né? Eles podem ser mais apavorados, mais proativos como os americanos, ou eles podem tender mais à procrastinação como os sul-americanos, ou eles podem ser mais ou menos organizados, eles podem ser mais ou menos violentos, eles podem ter mais ou menos disciplina e habilidades para executar um plano, e esses modos de comportamento e tomada de decisão determinam até um certo ponto o nível de sucesso que eles vão ter.
Ou não. Num ano como 2020, o paralelo entre os combates que eles tiveram contra os zumbis e o combate que a gente está dando ao Covid são muito óbvios, né? Apesar de, como eu disse antes, o Covid ter se mostrado muito menos letal do que os zumbis que no livro chegam a matar, 90% da população de alguns países. É impossível que a gente não se faça algumas perguntas, como, por exemplo, se a gente estivesse vivendo realmente uma pandemia com uma taxa de letalidade de 70%, 80%, será que meu atual emprego seria considerado importante? Será que eu conseguiria proteger minha família? Eu tenho as habilidades, eu tenho os skills para proteger minha família? Se me faltasse as conveniências que hoje a gente tem no mundo moderno, será que a gente estaria discutindo a implementação da linguagem neutra? Será que isso seria uma prioridade pra gente? Então, todas essas questões são muito, muito atuais. Se parasse de sair água da torneira, né? Isso. Água? Torneira? É comigo, hein? Quer meu cartão? Não, obrigado. O Jusilei manteria tudo funcionando. Dentro do possível, né, patrão? A questão aí é saber se, por exemplo, até que ponto a gente teria uma disrupção, né, um interrompimento assim, no fornecimento de tubos de conexões Tigres e Amanco, né? Se esses dois lugares, por exemplo, seriam afetados. Inclusive, o livro não tem muita coisa no Brasil, tem o caso de um médico, né, no Rio de Janeiro. É Fernando Silva o nome dele? Por incrível que pareça, era um nome brasileiro, né? Não era Jorge de Piento. Sim, ou naquele filme do Leslie Nielsen, Ortega Peru, né? Que era o brasileiro lá que... Fernando Oliveira. Também não era Blanca, nada do tipo, não. Você vê aí que tinha lá ele falando um pouco lá de como foi numa clínica que ele trabalhava, né? Fazer transplantes clandestinos. Fazendo transplantes clandestinos. É Rio de Janeiro, gente. É Rio de Janeiro. A coisa entendeu? É diferente. Aí ele conta lá o que aconteceu e como o órgão transplantado dele oriundo da China, vejam só, como deu problema. No final das contas, mais carnificina pra variar, e até o depoimento dele é dado numa aldeia Yanomami, não é? Isso, na Amazonas. Ele vive numa tribo Yanomami em árvores. O que indica que provavelmente o Brasil foi um dos países que entraram em colapso, né? A gente não tem informações sobre o que aconteceu com a Bahia e com o Distrito Federal nesse caso, né? Mas nós temos certeza, por fontes fidedignas, de que os funcionários públicos que não estavam no livro continuaram achando super importante o trabalho deles. Evidentemente. Incluindo... Continuaram recebendo salário durante toda a praga zumbi. Não só salário, não apenas salário, como auxílio moradia, auxílio paletó, né? Todos aqueles auxílios, não se esquece, entendeu? Sim. É importantíssimo. Então, eu acho que um aspecto interessante, só para reforçar uma das coisas que a Nelson começou falando, sobre o filme. Tem uma entrevista muito legal com o Max Brooks. Tem uma entrevista muito legal com o Max Brooks, onde pergunta para ele sobre o filme. Ele fala, olha, eu ouvi dizer que tem um filme que aparentemente tem o mesmo título do meu livro. E para por aí, entendeu? Eu ouvi falar sobre isso. O filme é deprimente, né? Então não tem a menor condição. Mas eu acho que o ponto mais interessante do livro, em primeiro lugar, é uma leitura bem fluida, porque os capítulos são pequenas histórias em várias partes do mundo. E é interessante como ele segue aquela ideia se for pegar aquela ideia do Samuel Huntington, né? Que escreveu o Clash of Civilizations, né? Como as diferentes civilizações, nesse caso, civilizações, estou falando a civilização ocidental, a civilização que ele chama ortodoxa, eslava, a civilização islâmica, a civilização japonesa, como cada uma das civilizações tem características específicas, discerníveis. Esse era o ponto não só do Samuel Huntington, como também era o ponto do próprio Eric Wagner, e como essas características moldam a visão de mundo das civilizações e como isso vai moldar a reação das civilizações à praga zumbi, né? Esse que é o ponto mais interessante do filme. Como o Nemesis começou citando... Livro! Os americanos... Caramba, eu tô com o filme na cabeça. Tá obcecado, não é possível. Eu estou obcecado porque eu quero ver um filme que faça justiça a esse livro ser feito. Entendeu? Não, esse livro é infilmável. Esse livro não tem problema. A gente tá aqui pra te corrigir, você sabe disso. Eu sei, vocês gostam disso. Exatamente. Tô cercado. Eu tô em território hostil, como sempre. Não pros zumbis. Não pros zumbis. Talvez eu me junte aos zumbis. Aliás, é uma coisa interessante do livro. Pessoas que tiveram colapsos psicológicos tentaram se juntar aos zumbis, né? Isso é uma parte fascinante. Identificar com o inimigo. Acho que a gente tá atropelando um pouco aqui. Vamos falar aqui. Mas só para terminar o ponto, como algumas civilizações, né? Uma civilização ocidental, ela procurou empregar métodos tecnológicos, meio tayloristas de linha de produção, de maximização de
de movimentos para tentar otimizar e automatizar o enfrentamento dos zumbis, e como outras civilizações, como por exemplo a Rússia, a Eslava, a Ortodoxa, resolveram o problema como resolve historicamente, que é com o sacrifício de pessoas, né? Você despeja pessoas na fornalha do problema até que seja apagada. Então esse é o aspecto mais fascinante do livro. Só por isso, o livro não é realmente zumbicêntrico. A epidemia zumbi, ela simplesmente é uma espécie de dispositivo da trama, só para explorar o tema dessa privação. A ideia central é que como na privação que o caráter essencial de uma civilização se manifesta. Acho que esse é o grande ponto, entendeu? Da civilização e das pessoas, né? É um livro sobre o apocalipse zumbi, mas você pode ler ele como metáfora sobre o colapso civilizacional, seja lá qual for, né? Porque uma das coisas que a gente vê ao longo da destruição que o livro descreve é como as camadas de futilidade que a nossa civilização tem hoje, elas vão sendo descascadas, né? Aos poucos, as coisas que não são importantes hoje, as figuras que são importantes na nossa civilização, elas simplesmente não têm função nenhuma mais a partir do momento que as coisas param de funcionar, né? Ou como a gente pode dizer, ninguém tem tempo de ficar ofendido durante o apocalipse. Linguagem neutra e direitos transexuais dos anões, esquimós. Quantidade de banheiros que você tem para os diferentes gêneros em prédios públicos deixa de ser um assunto... Mas para escapar um pouco dos domínios dos conservadores clássicos, né? O objetivo aqui não é nem simplesmente criticar as depravações mais ridículas correntes da esquerda, né? A própria questão de representação racial, né? Ou representação de gênero, acaba, né? Igualdade de gêneros, isso tudo acaba, né? Numa situação de colapso de lei e ordem, sabe o que acontece? Mulheres precisam ser protegidas. Se elas não forem protegidas, as gostosas serão escravos sexuais e as velhas trabalham como escravas até morrer. É isso. É interessante que é isso que a gente vê nessas zonas autônomas que tentaram fazer nos Estados Unidos, né? A partir do momento que você cria um lugar que a polícia não pode entrar, né? O que começa a acontecer é estupro. Quem sofre são as mulheres e crianças, né? Que vão ser abusados. Mas até esses grupos que, né, em outras situações de abundância, como a gente vive normalmente hoje em dia, dão muito valor à sua própria autonomia e aos seus direitos que devem ser respeitados, a sua independência que deve ser respeitada e tal. Numa situação de privação, ficam muito felizes e contentes e, inclusive, cobram a proteção dos seus algozes, né, de outros tempos. Exatamente. No momento do colapso, a mais empoderada das feministas está implorando pro exército, cheio de homens fortes, musculosos, altos, com armas, proteger. Ela está demandando isso, entendeu? Demandando não só proteção, mas alimento, mais abrigo, mais, enfim, todos os outros atributos aí que ela precisa para minimamente construir o que lembre um pouco um lar, né? Uma família e tal. Sim, mas então, gente, vamos começar. Eu sei que o Zeno tem o velho roteiro dele de perguntas, que o Zeno é uma pessoa extremamente responsável. Ele tem a abordagem americana do combate à praga zumbi, que é a desordem desse podcast. Então, por favor, quais são as suas questões? Eu tenho duas perguntas apenas. Se o colapso civilizacional, como é descrito, se ele é crível, né? Vocês acham que a sequência de passos que ele descreve é alguma coisa que poderia acontecer em uma situação não zumbística no mundo real? E como que se daria o colapso, a praga zumbi no Brasil, né? O Brasil, como você falou, praticamente não é citado no livro, muito passado. Eu acho que a primeira pergunta, ela é facilmente respondível quando você olha a estrutura do livro, né? O primeiro capítulo do livro chama Warnings, né? Avisos, que a epidemia zumbi começa na China, ela vai se espalhando por Quirguistão. E aí na China. Eu falei China. Sim, eu estou reforçando. Na China, sim. Então, e uma coisa interessante, né, gente? Você vê só, no Rio de Janeiro havia uma clínica de transplante clandestino, e a China é o seguinte, eles são um povo muito altruísta, e eles têm muitos doadores de órgãos. As pessoas na China adoram doar órgãos, entendeu? Órgãos vitais, inclusive. Órgãos vitais. Eles sentem uma necessidade tremenda, assim. Hoje eu tô vindo doar meu coração. Eu não sei quem que é meu coração. Eu vou doar esse coração, entendeu? Eu não aguento mais. Eles não aguentam. Uma forma não figurativa, né? Não figurativa. Então, como a epidemia começou na China, e a China tem esse influxo de tráfico de órgãos devido ao extremo altruísmo do povo chinês, entendeu? A epidemia rapidamente se espalhou para outros países do mundo e, dada a atividade legal, ela não foi reportada, né? E esse é o que o cirurgião lá fala, né? Inclusive, eles basicamente, quando foi o coração que foi transplantado, o paciente alemão se reanimou como zumbi, eles mataram o paciente e chamaram a polícia, se eu não me engano, e a polícia deu um cabo do corpo, né? Eles esconderam o corpo. E assim foi em vários lugares. E a própria China, né? Isso é interessante no livro, para combinar com as características do Estado chinês, eles dá-se a entender no livro que
eles iniciaram uma pequena crise com Taiwan para acobertar os passos que eles estavam tomando para tentar conter a epidemia zumbi. Então esse primeiro aspecto é incrível, porque você vê exatamente o que você vê numa epidemia em comparação banal, em comparação com a epidemia zumbi banal, que é o Covid, né? Deu acobertamento a primeira fase. Você lê o livro e você vê os fatos, a sequência de fatos que aconteceu na pandemia do Covid, você vê que tem muita coisa, é meio perturbador até como as coisas se repetem, né? Sim. Você já começa na China, o governo chinês tenta desmentir, ocultar, reprimir a população, pessoas contaminadas vão para outros países, de diversas formas, aí as autoridades falham, né, em dar o combate rápido, é bastante perturbador. No segundo capítulo, né, que é chamado de culpa, aí surge lá umas figuras mais caricatas, talvez, que é o empresário que tenta faturar em cima da pandemia, né, vendendo uma droga lá que não resolve nada. De novo, a indústria farmacêutica fazendo bonito, né? Não resolve nada, mas interessantemente, eu esqueci até o nome agora do CEO da farmacêutica, ele cria uma vacina contra a raiva, né, porque inicialmente imaginava-se que a doença, a epidemia zumbi era uma espécie de raiva, ele criou uma vacina contra a raiva, que obviamente não funciona contra os zumbis, mas é importante lembrar que nesse caso em particular, o próprio governo americano compra milhões de doses, compra milhões de doses da vacina dele no afã de tentar acalmar a opinião pública. Não lembro nem se era perto do ano eleitoral, então na verdade eles tentavam acalmar a opinião. Ano eleitoral, campanha. É tipo aquele cara que comprou 45 milhões de doses de vacina chinesa, é? Tô perguntando para um amigo, eu não sei. Exatamente, que aparentemente comprou sem avisar o dono do dinheiro. E depois vendeu sem avisar o comprador, né? O dono do dinheiro não ficou muito feliz, então aparentemente não ficou muito bom pra ele a coisa. Mas então, a história da raiva é porque tem um outbreak os pequenos casos vão sendo acontecendo, e tem um outbreak na África do Sul, né? Acho que em Joanesburgo, eu não lembro. E aí fica conhecido como raiva africana, a doença, durante um tempo, quando ainda estão tentando entender o que está acontecendo, e aí o empresário lança a droga chamada Phalanx lá para tratar a raiva, né? Sim. Primeira raiva, vamos resolver a raiva. E ele ele sobrevive, né? Ele é mostrado no fim do livro, vivendo isolado lá no Polo Sul. Não, acho que é em Vladivostok, é na Sibéria, se não me engano. Sibéria? Eu não lembro. É algum lugar frio lá. Não. É Vostok, Antártica. Não, é Estação Vostok na Sibéria, na Antártida. É na Antártida. Antártica, isso. Antártica. Mas é engraçado. Pingo de arrependimento, né? Falando, eu aqueci a economia, eu resolvi o problema. Eu não sei, você falou que é uma caricatura, mas honestamente ele tem aquele tipo de psicopatia que é bem comum entre liberais ou libertários ou anarcocapitalistas meio autistas, meio amorais, né? Não. Eu vendi algo, eu coloquei no mercado algo para ser comprado voluntariamente. Quem comprou sabia o que estava comprando. Eu falei que a vacina era contra a raiva. Eu não tenho culpa de nada, entendeu? Então, você pode até dizer você pode até fazer o caso que é caricato, mas honestamente, eu particularmente conheço, tanto pessoalmente quanto por escrito, muitos libertários que são sociopatas ou autistas desse jeito, tá? Aquela velha piada com libertários aquela coisa, mas se você quiser vender o seu corpo para um bordel de necrofilia, quando você morrer, você tem um contrato, tá tudo bem, né? Um contrato, entendeu? Isso é a racionalização típica de todo ganancioso, né? Sim. Então, vamos eventualmente falar disso. O Max Brooks, em particular, é um liberal, um esquerdista clássico, tá? Assim, você vê as opiniões de entrevista dele, por exemplo, a opinião dele sobre o Covid é que nós temos o pior presidente da história, que é o Trump, entendeu? O problema dos Estados Unidos é que as pessoas não confiam no governo. Aí a mulher pergunta pra ele, a repórter pergunta pra ele, mas e a Inglaterra? Ele falou, pois eu não consigo entender a Inglaterra. Você já tem um sistema de saúde universal, entendeu? Vocês já são unidos e ainda assim a resposta foi tão ruim. Falei, por que será, né? Que coisa, não? Coisa, né? Talvez o sistema de saúde seja uma porcaria, seja horrível. Então entendo, assim, o Max Brooks, ele mesmo, assim, você vê que ele tenta, muitas vezes, transparecer essas tinturas esquerdistas dele, mas a obra é tão bem escrita e as personagens são tão complexas, tão profundas, né, que acaba meio que cobrindo a tentativa banal dele de panfletarismo, né? Ele é literalmente filho de Hollywood, né? Então ele deve ter tido essa educação esquerdista, deve ter essa formação, não consegue fugir desses cacoetes, né? Não. É muito difícil alguém que teve essa formação e consegue pensar diferente, né? Mas eu acho que, voltando um pouquinho na sua pergunta, Zeno, que eu acho que é muito, muito boa, quer dizer, será que na eventualidade de um colapso civilizacional, será que
que, em geral, as fases que a gente passaria por elas, né, seriam as que o livro explora. Eu acho que isso é um aspecto super interessante de explorar. Eu acho que o livro é muito bem estruturado, inclusive nesse aspecto. Você tem uma fase inicial aí de reação desordenada a essa ameaça existencial, né? Um tanto de negação, depois um tanto de reação desordenada com a vacina, que não era, na verdade, efetiva. Aí depois uma fase de nós vamos prevail, né? Nós vamos conquistar esse desafio, jogando um monte de toda a nossa força em cima desse problema, mas nós vamos prevail. E depois uma certa estruturação dos esforços, bem de acordo com o caráter de cada civilização, né? Por exemplo, é super interessante a gente ver a instituição do D-Stress, por exemplo, o Departamento de Recursos Estratégicos ali para organizar um pouco os esforços. Nos Estados Unidos, né? Eu acho que o ponto para continuar na pergunta do Zeno, antes de falar do D-Stress, para mim é um aspecto mais importante do livro, né? E transparece muito a característica liberal clássica, né, do modelo americano do Max Brooks, que na verdade a confiança no governo centralizado, que é o D-Stress, né, no final das contas é o equivalente ao que o FDR fez durante a Grande Depressão, né? Essa é mais ou menos a ideia. Mas teve a fase o terceiro capítulo, que é o Grande Pânico. O interessante é a melhor parte. Que é a melhor parte, porque é você estudar quais são os governos centrais com força bastante para sobreviver e quais são os governos que colapsam. Eu acho que esse é um ponto interessante também. Então, por isso que eu acho que ele é muito factível, muito correto se você pensar na evolução natural numa pandemia. E mesmo você pensa em modelos simulados, né, de pandemias, ou outras obras que tratam de pandemias, né? Eu já falei daquele livro que eu recomendo, que é muito bom, que é aquele O Último Centurião, do John Ringo, que é sobre uma gripe com taxa de fatalidade de 50%, que começa em 2019, aliás, no livro foi escrito em 2007, né? E que vários governos do mundo colapsam, né? O governo americano mal se sustenta. Na verdade, o governo americano tem uma espécie de guerra civil em larga escala dentro do país, né? Tentando manter. Ou daquela série, que não é uma série boa, mas tem a premissa interessante, que aquela, acho que chama em português O Último Navio, The Last Ship. É um navio da Marinha Americana que está numa missão no Círculo Ártico, alguma coisa, e nesse meio tempo uma epidemia, sei lá, 80% de fatalidade, varre o mundo. Não sei se você lembra, Zeno. Uma das coisas que acontece quando o navio volta do Círculo Polar Ártico, acho que é o Círculo Polar Ártico, estava em silêncio de rádio, ele começa a contactar o mundo para tentar descobrir o que está acontecendo, eles contactam um navio russo, e aí eles, o cara do navio russo fala, não, o governo russo acabou, não tem mais governo, o governo russo caiu. Aí o governo americano, todo mundo morreu na Casa Branca, todo mundo foi contaminado e morreu, ninguém mais sabe quem é o governo. Então esse aspecto é muito interessante. E desse colapso inicial, né, a maioria dos governos, na verdade, eles são tão complexos, né, para usar aquela teoria lá do Joseph Tainter, né, do colapso de sociedades complexas. As sociedades, os governos concorrentes são tão complexos, tão hiperespecializados, que a primeira coisa que acontece numa situação de ameaça existencial como essa, né, é que os governos caem. Na verdade, quando você descreve o estresse, descreve qual foram as sessões, é quase como aquele banho de ácido, né? Quais foram as sessões que suportaram o banho de ácido do governo e rearranjaram para conseguir iniciar algum tipo de contra-ataque. Mas antes que a gente vá lá, tem um ponto legal, que é a Batalha de Yonkers, né? O Zeno, eu inclusive estive em Yonkers com o Zeno, tá? E eu posso garantir fazer um saco, porque ele não parava de falar da Batalha de Yonkers. Eu queria muito que eu não pro pescoço dele, entendeu? Então, e a Batalha de Yonkers? E a Batalha de Yonkers, entendeu? É horrível. Mas, por favor, fala da Batalha de Yonkers. Tenta exorcizar, tenta fazer uma catarse disso aí, que eu acho que você precisa disso. Os nossos ouvintes precisam disso. A terceira parte do livro é chamada de Grande Pânico, quando toda a tentativa de acobertar ou de ter uma solução rápida para a crise dos zumbis falha, né? Realmente a hora que a merda atinge o ventilador. E o governo americano, a reação natural dele é tentar resolver isso com o poderio militar. Yonkers é uma cidadezinha próxima de Nova York, e os militares americanos resolvem fazer ali uma posição de defesa para conter a horda de zumbis que está vindo de Nova York para o resto do país, e fracassam miseravelmente, né? Estão totalmente despreparados para o tipo de inimigo que eles estão enfrentando, né? E é interessante porque o zumbi em si, ele não é um inimigo particularmente poderoso, né? Ele é fraco, é um ser humano, mas ele transmite uma sensação de um pânico, né? Uma coisa tão diferente que eles estão acostumados, que os soldados acabam entrando em pânico e quebrando a linha, né? E os armamentos que eles levam
são inadequados, os armamentos da guerra moderna são feitos para... a estratégia da guerra moderna é feita para destruir as linhas de armazenamento, linhas de suprimentos inimigos, é feito para apavorar o inimigo. Para ferir o inimigo, não matar. Para ferir, porque um soldado ferido, ele vai obrigar o outro soldado a sair da linha de combate para acudi-lo. O zumbi não se importa com os feridos, não se importa com os mortos, ele não sente medo, e por isso tudo a ação militar dos Estados Unidos falha e a praga zumbi se espalha, né? E aí o grande pânico se espalha pelo resto do mundo. E vários lugares, né? Um dos únicos países que a gente falou, né? Um dos únicos países que consegue se precaver da praga é Israel, né? Dada a situação de neurose extrema que eles têm, constantemente cercados por inimigos, eles percebem os primeiros sinais da praga zumbi, que são ignorados pela maior parte dos outros governos, e resolvem se colocar em auto-quarentena. Isso. E aí se isolam do resto do mundo. Esse é outro aspecto interessante, até porque o Max Brooks é judeu, né? Ele mostra essa característica do Estado israelense, que é altamente tribalista, altamente etnocêntrico, né? Eles podem. Se alguém mais fizer isso, é nazismo, mas eles podem. Eles podem ser exatamente. tribalistas etnocêntricos. Muro em volta de Israel pode, em volta de outros lugares não pode. Muro em volta de Israel é legal pra caramba. No resto do mundo é nazismo. Você coloca isso em oposição, por exemplo, ao que aconteceu no Canadá, em que você tinha a crença lá de que os zumbis não aguentariam o frio, eles congelariam, né, o que de fato aconteceu, mas você teve uma horda de gente subindo do México e dos Estados Unidos e do sul do Canadá para o norte, para os territórios do norte lá, e virou um negócio absurdo, né? Você tem 25 milhões de mortes, né? 25 milhões de mortes naquela região. Que 25 milhões de mortes, me corrijam, é quase toda a população do Canadá hoje, né? Do país inteiro. Ou é um pouco mais, uns 30 e poucos milhões, talvez. Então, agora, imagina se o Canadá fizesse um muro ali. Não tem a menor condição. Outro caso bastante interessante aí, a gente falou agora há pouco da África, por exemplo, ninguém evidentemente se sentiu ofendido por ser chamado de peste africana, essa história de raiva africana, melhor dizendo, né? E, além disso, a África do Sul, que é onde teve uma boa parte do surto inicial, lembrando que veio da China, essa porcaria, pra variar, ela teve de desenterrar ali uma história que era ligada a um cara que tinha participado do apartheid, né? E que teve que ser chamado lá porque ele tinha um plano, achavam que ele tinha um plano para salvar o país quanto aos zumbis, e de fato ele tinha. O livro dá uma forçada de barra dizendo que ele era um cara que tinha acabado com todo e qualquer sentimento dele mesmo, que era um cara extremamente frio e calculista, não é? Não lembro o termo certo, não é frio e calculista, mas que ele não sentia emoções básicas assim, né? Quando na verdade não era guiado pelos sentimentos dele, o que hoje é exatamente o que a gente vê em todo tipo de comunicação, em todo tipo de atividade humana. Tudo guiado pelos próprios sentimentos, né? Então, acho que isso é um aspecto interessante do Redeker, que é caracterizado Paul Redeker. É um dos melhores personagens do livro, inclusive, com todo esse exagero que possa ter nesse pedaço. Mas, enfim, ele faz aquilo, ele mais uma vez, aí, como já foi colocado, algumas sociedades optam por colocar uma parte da população pro sacrifício, né? Mas esse era o plano dele, né? Esse era era o plano dele. E foi exatamente isso que aconteceu por lá. Vamos explicar como é que se deu isso. Paul Redeker era um membro do governo do apartheid sul-africano, e ele foi responsável por um plano que era chamado de Orange 84, na época do auge do apartheid, para lidar com a contingência de uma revolução no país. O que a gente vai fazer se tiver uma revolução dos negros aqui? O que o governo branco vai fazer? E ele determinou lá, a gente vai segregar, vai fugir aqui. Ele determinou quais pedaços da sociedade iriam ser salvos, quais pedaços da sociedade iam ser sacrificados, iam ser deixados para trás, e como que ia fazer para o país continuar sobrevivendo. Esse plano foi adaptado pelo governo sul-africano para ser um plano de contingência contra os zumbis, e foi replicado por outros governos do mundo, Estados Unidos e outros países que sobreviveram. Cada um implementou a sua versão. A Alemanha, Japão. A Índia, né? Cada um implementa a sua versão desse plano originalmente concebido lá pelo sul-africano. Isso é interessante de observar, né? O Paul Redeker é um personagem que carrega com ele para pós-praga zumbi o estigma que ele criou, né? Que foi criado sobre a personalidade dele pré-praga zumbi, numa época em que
politicamente correto ainda era importante, ainda era algo a ser observado. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, o que acontece? Aos poucos, conforme aumenta o desespero, as pessoas começam a estar mais dispostas a passar por cima desse estigma que ele carregava de ser um personagem com uma visão muito politicamente incorreta, mas que depois desse pânico todo, depois desse desespero todo, e quando as pessoas não viam mais outra alternativa, elas conseguiram olhar para o plano dele com muito mais objetividade e falar, bom, talvez a gente possa adaptar esse plano de alguma forma para nos salvar, ou salvar o que resta, o que a gente pode salvar da nossa civilização, né? O ponto principal do plano é, não dá para salvar todo mundo. É uma situação, não dá para salvar todo mundo, pessoas vão morrer aqui, a gente vai ter que deixar a gente para trás. A gente vai ter que calcular aqui um nível de perda aceitável para salvar alguma coisa. Mas para preservar a civilização. A parte que você pode chamar de desalmada do plano, para colocar entre aspas, né, gente, que fica clara no livro, é que você ia ter segmentos da população civil. Então eu tô falando de homens, mulheres e crianças que seriam deixados como iscas para trás. Inclusive haveria seções do país que estariam cercadas de zumbis, que elas seriam mantidas, vamos dizer, através de reposição de suprimentos aéreos, mas não porque eles estão interessados em salvar aquelas pessoas, não porque eles acham que pode salvar aquelas pessoas, é para propagar o tempo que as pessoas ficariam vivas, para servir de atrator para os zumbis, porque uma das características dos zumbis, eles são atraídos por humanos, né? Eles são atraídos por barulhos e cheiro de humanos. Então era importante manter humanos vivos praticamente como iscas vivas, né? E esse ponto que a Neves fez é muito importante, porque o Paul Rediker, qual que é o ponto dele? Na religião secular civil moderna, né, do marxismo cultural, ele cometeu o pecado capital, o pecado sem perdão, que ele era o quê? Ele era racista. Entendeu? E é interessante que quando ele foi... Que não tem nada a ver com... Assim, a gente pode discutir isso dentro do cristianismo em particular. Racismo nem pecado é, né? Eu insisto nisso. Defina racismo, aí eu posso dizer se é pecado ou não, mas há várias definições de racismo que nem pecado seria, né? Que está crime, né? Quando vai uma equipe do Serviço Secreto Sul-Africano recuperá-lo, no meio do caos da pandemia, ele até acha que, inclusive, eles foram lá para matá-lo. Falar, o governo está acabando, eles resolveram executar esse racista, né? O governo negro da África do Sul, da Nova África do Sul, resolveu executar esse racista. Na verdade, quem tinha chamado ele, quem está atrás dele, no livro era o Nelson Mandela, né? Quem tinha pedido para que voltasse, né? E não é nomeado, mas fica claro lá. Fica claro que é o Nelson Mandela, assim, que é o pai da nossa nação multicultural, multirracial, né? Que não é exatamente multirracial, a África do Sul, na verdade, hoje é mais uma supremacia negra do que multirracial, né? Mas é o Nelson Mandela. Mas eu acho que esse é o ponto interessante, que ele é um dos poucos personagens que ficou com esse estigma de racismo, né? Porque até o racismo, tá, gente? Quando há o embate da epidemia zumbi, quando todo mundo tem que salvar, até isso acabou, tá? Até isso deixou de ser um problema, deixou de ser uma issue, tá? Todo mundo tá interessado em sobreviver. Então esse é o personagem realmente mais interessante, e depois ver o plano dele implementado em vários lugares. E, em certa medida, né, com as restrições de novo civilizacionais, por isso que essa questão civilizacional é tão importante, né, levando em conta o individualismo e os direitos civis, as liberdades civis americanas, foi implementado também nos Estados Unidos, na medida em que há vários pontos do território americano, né, o território americano foi basicamente deixado para os zumbis até as Montanhas Rochosas, né, foi da costa leste até as Montanhas Rochosas, foi deixado para os zumbis. E os enclaves de humanos que sobraram lá eram abastecidos via aérea quando dava, quando podia. Na verdade, se reagruparam entre a Califórnia e as Montanhas Rochosas, tentaram recomeçar produzindo primeiro alimentos, né, depois insumos básicos, antes que eles conseguissem começar a produzir algo relevante para tentar fazer a retomada, né? Bem interessante. Eu achei uma pena que a Califórnia não tenha sido tão afetada, sabe? E o que é meio até irreal, né? Dada a porosidade do território californiano, não tá claro para mim porque a Califórnia não seria afetada, né? O lugar é uma bagunça, o estado é meio disfuncional já, né? Então não tá claro para mim por quê, né? E vamos e venhamos, as habilidades dos habitantes da costa oeste em termos de sobrevivência não são assim muito... não são mais, né? Não são mais. Vocês estão acompanhando o noticiário lá da Califórnia agora? Estamos gravando isso aqui final de outubro. As restrições para o feriado de ação de graças na Califórnia são uma coisa de louco, né? As pessoas não podem receber mais que 3 pessoas. Não pode cantar, tem que fazer as refeições do lado de fora da casa. Essa é a coisa mais interessante no livro, e é uma coisa muito interessante que a gente está vivendo hoje. Conforme a nossa percepção de ameaça à nossa sobrevivência aumenta, a gente fica mais e mais suscetível ao controle por governos ou por quem quer que seja que ofereça para a população um mínimo senso de segurança, né? Então, tanto a gente começa a desprezar conceitos como
como politicamente correto, como racismo, não racismo, liberdade ou não, liberdades individuais e tal, e assim vai numa progressão até que outros tabus vão começando a cair, como até, por exemplo, o canibalismo em uma das partes do livro a gente acaba observando. O Canadá, a moça lá do Canadá, né, que era americana, que virou canadense, depois se refugiou lá, relata inclusive canibalismo, né? Exato. Eu acho que é um ponto interessante, né, que aquele filósofo americano Samuel Francis chamava isso de anarcotirania, né? O que é interessante desse modelo californiano, dado que na verdade a doença Covid em particular é uma espécie de simulacro de um colapso, não é um colapso. As pessoas gostam, eu acho que foi uma vez aquele Ramsey Poe, que tem uma conta do Twitter, que ele falou, as pessoas gostam de se sentir num filme de Hollywood, que o mundo tá acabando, né? Então esse é o ponto. Então eles têm a narcotirania, nesse sentido, muito parecido com o STF fez, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? As pessoas velhinhas são presas por nadar e por andar sem máscara. Traficante não pode nem ser preso. Não pode nem ser abordado pela polícia. Então é interessante você ver, é difícil imaginar que um estado tão anarcotirânico quanto Califórnia ou Rio de Janeiro pudesse sobreviver bem no caso de uma pandemia, porque isso já é coisa típica de uma polis disfuncional, né? Da natureza do californiano, é provável que se identificasse com zumbis, considerasse combate ao zumbi como zumbifobia. Zumbifobia, essa zumbifobia, exatamente. Exatamente. É interessante esse ano bizarro que a gente está vivendo, porque como a pandemia não tem um nível de letalidade suficiente para, enfim, levar a situação para um extremo ou para outro, a gente vive nesse pandemônio em que metade da população está se sentindo super oprimida e está aceitando todas essas medidas que o governo está implementando a troco de, entre aspas, proteger a população, e outra parte da população está completamente em outro mindset, tentando viver uma vida normal e tentando make sense de toda essa confusão que a nossa sociedade virou e ainda está naquela tentativa de continuar com a agenda progressista, né? Então, quer dizer, a gente, ao mesmo tempo que vive toda essa loucura da pandemia e dessas medidas que estão acabando com as liberdades individuais, a gente continua discutindo linguagem neutra, pronomes. ações afirmativas e tudo mais. É realmente um ano sui generis. Mas você veja que interessante, né? Nemesis, só um negócio que eu lembrei que era importante falar. Nos últimos 5 anos, a Europa recebeu dezenas de milhões de refugiados e, de repente, com o Covid, o fluxo de refugiados parou, né? Pois é. Interessante que os governos europeus, de uma maneira ou de outra, acabaram usando o Covid como uma desculpa para tentar parar uma política claramente suicida, inclusive eleitoralmente suicida para eles, não é só civilizacionalmente, é eleitoralmente suicida para eles. O político só se importa com eleições, né? Que é imigração em massa, né? Uhum. Interessante. É por isso que é interessante que a parte 3 do livro se chama O Grande Pânico, né? O pânico é uma coisa, é uma emoção muito interessante, porque não é um medo, né? O medo é uma coisa que você pode enfrentar. O pânico é uma coisa que é vivida em conjunto, né? Isso, contagioso, é social. O pânico é social, não é individual. Então, é isso que a gente está vivendo, esse pânico, você tem que usar máscara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão... Não pode sair de casa. Não pode sair de casa, tem que usar máscara dentro de casa. É um sintoma de pânico, né? Um pânico estimulado, né? Se não for planejado. Os espetáculos mais bizarros que eu particularmente presenciei, assim, e me lembro daquele vídeo do Brasileirinhos, lembra aquela primeira série do vídeo Brasileirinhos, Não Tenhais Medo, quando ele falava que os humanos estão acabando, é essa satisfação que essa parte efeminada e medrosa e panicada da população tem, quando alguém morre de Covid, fala, mas o cara não usou máscara, mas fica uma espécie de ritual religioso de punição, né? Mas vamos ver, ele morreu, ele pegou Covid, mas ele usava máscara, era contra a máscara, ele ia em bares, né? O que ele dizia sobre o Covid? Ele negava a gravidade do Covid ou não, né? Tudo isso é determinado, é usado para determinar se você vai comemorar ou não a morte de alguém que morreu de Covid. Só lembrando que o Covid, né, a taxa, segundo os últimos números do Centro de Controle de Doenças americano, a taxa de sobrevivência média é 99,89%, tá? Só para lembrar. Aumenta um pouco a mortalidade acima de 65 anos. Mais 69, não, é 70 anos, né? Eu vi um comentário engraçado dizendo que, dados os efeitos colaterais que a gente está vendo na vacina de Oxford, né, da vacina dos ingleses, a taxa de mortalidade da vacina do Oxford é mais alta que do Covid.
Excelente. Até agora, entendeu? Vai quase pegar Covid. Entendeu? Parabéns aos envolvidos, né? Não, mas é muito interessante. Então, aí eu não sei, acho que nesse ponto aí teve o grande pânico, né? Vários governos se reagrupando, tentando sobreviver atrás das várias linhas, das linhas que eles conseguiram. Acho que uma parte interessante durante o grande pânico, acho que outra parte interessante de falar é a reação dos russos, né? Alguém quer falar dos dízimos? Jusilei, o russófilo de plantão. Nossa, o russófilo de plantão. Bem, os russos, assim como os sul-africanos, encararam a peste zumbi com essa mentalidade aí de que você teria de fazer sacrifícios de parte da população. E você tinha um caso lá, por exemplo, de um padre que servia lá as forças armadas russas, que, enfim, os militares russos eram mandados lá para o combate e muitos deles voltavam contaminados, né? E aí, me corrija se eu estiver enganado, mas basicamente o padre era o encarregado de executar aqueles que estavam contaminados lá. Numa espécie de um ritual que eles faziam tudo junto, não era? Não, então, são duas partes. Dois momentos. Isso aí são dois momentos. O momento que eu acho mais interessante do dízimo, o momento inicial, quando o governo russo estava em sério risco de entrar em colapso, porque todos os governos estavam entrando em colapso, né? A epidemia zumbi se espalhando. A maneira como o governo russo resolveu garantir a lealdade das tropas é colocando as tropas, porque tem uma base militar, eles colocaram todas as tropas em um círculo de 10, né? Tiraram as armas das tropas, deixaram as tropas, as forças especiais com as armas, para montar os Spetsnaz, né? Os russos montando guarda. Falaram, agora você tem pedras, vocês vão escolher de cada 10, vocês vão escolher um para matar, e vocês vão ter que matar. E aí tem o depoimento de uma soldada russa falando que aqui naquele momento é aquilo lá que basicamente consolidou, fortaleceu a lealdade das tropas russas para sempre com o líder russo, que virou uma espécie de czar, né? O líder russo, no caso, né? Sim. Então isso é muito interessante. Inclusive a Rússia é tratada no livro lá, no começo desse capítulo, como Sacro Império Russo. Sacro Império Russo, também. Tirem daí suas próprias conclusões, lembrando que esse livro foi escrito em 2006, antes da retomada da Crimeia e antes de uma série de outras coisas, começadas a partir de 2007, 2008, com a mini-guerra contra a Geórgia, que, enfim, moldaram o que seria a Rússia depois que o Putin resolveu dar uma banana pro Ocidente. Isso tudo aconteceu porque as tropas, essa tropa especificamente estava em patrulha, eles começaram a descobrir o que estava acontecendo, né? Começaram a descobrir os primeiros indícios do zumbi e ameaçaram se revoltar. Aí no que elas se revoltam, o governo faz uma punição exemplar para todo mundo. Que vocês sabem que é algo que o exército francês, na verdade, fez na Primeira Guerra Mundial, né? Não sabia. Houve uma tentativa de motim. Vocês têm que lembrar que o exército francês foi o exército que provavelmente teve o maior número de baixos, tirando o alemão na Primeira Guerra. O exército francês foi dizimado. Chegou um ponto que houve um motim, o motim foi controlado, mas uma das condições para que os soldados fossem perdoados é que soldados teriam que fuzilar os líderes do motim. E depois daquilo, o alto comando francês decidiu não mais fazer operações ofensivas de larga escala contra os alemães. Foi em 1917 ou 18, não me engano, foi perto do final da guerra já, né? Porque realmente os franceses estavam assim, acabados, assim, essa ideia que a gente tem, usualmente, o exército francês é um exército médio, não sei o que, de jeito nenhum. O exército francês na Primeira Guerra Mundial foi provavelmente o exército mais profissional que houve, né? Provavelmente, eu diria que é o melhor exército que houve, mas é um exército que sofreu o maior número de baixos, assim, chegar num ponto que batalhões inteiros tinham que ser rotacionados porque eles iam acabar, né? Assim, tem batalhões que desapareciam, morria todo mundo, né? Então é interessante que já foi usado na história, né? Porque da maneira de manter os soldados na linha, vocês vão ter que matar os seus colegas que iniciaram o motim. Entendeu? Isso foi muito interessante. Os russos usaram também essa técnica. Eu acho que os dois pontos que mostram bem, né, gente, a diferença entre civilizações os russos fazendo o dízimo, né? Ou seja, cada grupo de 10 vai ter que matar vou ter que matar pedrada, inclusive. E o país que teve o maior número de suicídios durante a epidemia zumbi, o grande pânico, que foi o Japão, né? Olha que interessante, né? Mas só pra completar, a Rússia tem o caso do padre russo também. Sim, mas o padre russo é perto do final, né? Porque uma coisa que acontece é que depois dessa fase, o grande pânico, daí como é que chama? Depois tem um capítulo do livro que chama Turning the Tide, né? Virando a maré, né? É que chega num ponto lá que tem o presidente americano, que é uma figura negra lá, que eu imaginei que fosse baseado no Barack Obama, né? É uma espécie de homem sábio, maior que a vida. O Zeno me falou que não é isso, né? Que aparentemente ele foi baseado no Colin Powell. Que foi secretário de Estado, né, americano, o general de 4 estrelas, né, ele resolve conclamar as Nações Unidas, ou o que sobrou das Nações Unidas, a parar de se esconder atrás das linhas de defesa que eles tinham montado, né, e partir para a retomada. E aí que o mundo todo meio que concorda em retomar, e obviamente no caso americano a gente pode discutir altamente técnica a retomada, né, eles têm um monte de tecnologias que eles estão usando. No caso russo era
jogar soldados em cima dos zumbis. E quando o zumbi morde alguém ele fica contaminado, né? E nessa Rússia, sacro Império Russo, né? Suicídio é a única solução para o soldado, suicídio é um pecado mortal, né? Aí tem esse padre ortodoxo russo que fala, olha, eu escutei isso diretamente de Deus, né? O que eu tinha que fazer? Eu não podia deixar esses soldados se matar e condenar as almas dele ao inferno. Eu descobri que a função dos padres, dos capelões, nas unidades de combate, era matar os soldados infectados. Essa seria a nossa função, né? Isso é interessante, você vê essa mente russa, né? A mente espiritual russa, inclusive, que é uma coisa que o Ocidente esquece, né? Que os russos são profundamente espirituais, inclusive, né? Tem mais dois episódios interessantes nessa fase do Grande Pânico, né? Um é o que acontece com a Coreia do Norte. Excelente. A Coreia do Norte desaparece, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Aparentemente O que não acontece no o que não acontece. Durante o Grande Pânico, a Coreia do Sul perde de vista todos os soldados, toda a população. Aparentemente eles vão se esconder em algum bunker e nunca mais ninguém tem notícia, né? Se eles morreram todos nos bunkers, se sobreviveram, criaram uma civilização paralela, ou se foram destruídos pelos zumbis enquanto lá. E todo mundo tem medo de entrar e tem algum tipo de armadilha, alguma arma nuclear que vai disparar automaticamente se alguém invadir o território da Coreia do Norte, né? Então o livro é contado de um ponto de vista de décadas depois do começo. A guerra contra os zumbis aparece que dura 10 ou 15 anos, né? Então é bem depois do final do conflito e ninguém teve coragem ainda de explorar a Coreia do Norte. E outro episódio interessante é que acontece com o Irã. Sim. O Irã está sendo avassalado lá por um fluxo de imigrantes, de refugiados, né, melhor dizendo, da Índia, da China, do Paquistão. E o Irã resolve tentar isolar o caminho de acesso que vinha do Paquistão, né? Destroem uma ponte lá, fazem o depoimento de um piloto de bombardeio que ia destruir uma ponte. Só que isso detona uma resposta militar do Paquistão, que detona outra resposta militar do Irã. E como está nesse momento de confusão extrema, os governos desmantelados, os dois países se envolvem numa guerra nuclear total, né? São destruídos, destroem o outro. Várias cidades são destruídas, né? Uma guerra nuclear, sim. E é interessante porque ele fala, né? Ó, todo mundo esperava que a China ou a Rússia e os Estados Unidos fossem entrar numa guerra nuclear. Ou Índia e Paquistão, né? Então os mecanismos para prevenir isso estavam instalados, né? Os embaixadores, as linhas de comunicação, estava tudo no lugar. Agora ninguém esperava que fosse entre Irã e Paquistão e por isso que acontece, né? Porque o que ele fala, inclusive, é que o Paquistão é que forneceu muitas tecnologias nucleares para a gente construir nossas armas, né? Nucleares. Provavelmente é verdade, né? Sim. E aí ninguém imaginava que isso fosse acontecer também entre os dois. Então isso é bem interessante, sim. Eu acho que o único país, eu não lembro, a Índia chegou a usar armas nucleares, não teve? Agora eles estavam ameaçando usar para isolar os zumbis, mas não. Eu acho que foi só Coreia do Sul só Paquistão e Irã que acabaram usando. Usaram 6 ou 7 na bomba nuclear. Depois a China, né? Mais pra frente. Sim, depois a China. Isso é outra parte interessante, que a China entrou numa guerra. Na verdade, ela começou uma guerra com os zumbis, no qual ela começou a perder a guerra, né? A Demis falou no começo, a China foi um dos países que perdeu 90% da população, e no meio dessa guerra, na verdade, a China entrou numa guerra civil, né? Que aconteceu com alguns países, né? Que na verdade você tinha guerra em duas frentes, a guerra contra os zumbis e a guerra entre 2 ou 3 facções do país, né? E foi o caso da China, né? Onde eles acabaram, inclusive, tem a história do submarino chinês que desertou, né? Passou meses se escondendo da marinha chinesa, foi finalmente localizado. Na verdade, pediram ajuda no submarino de mísseis nucleares, pediram ajuda deles para enfrentar o Politburo chinês, porque a outra facção na guerra civil estava tentando destruir o governo chinês, né? Estava considerando o governo chinês incompetente, incapaz de conter os zumbis, ele tinha que ser destruído. No final, eles estavam num bunker do subterrâneo nuclear, né? E um submarino e um míssil do submarino nuclear chinês acabou destruindo. Obviamente, a única coisa que fica ridícula nesse caso é que a China, nesse modelo, virou democrática. Não está claro por quê. Né? Assim, isso não faz o menor sentido, mas tudo bem, né? Isso é coisa da cabeça de liberal, né? Sim. Em compensação, do outro lado do Mar da China, o Japão teve seus 2 momentos do livro, né? Um deles, pra mim, é o momento mais inverossímil de todos, que é um senhor japonês cego, que ficou cego quando criança ainda. Em Hiroshima. E que começa a matar zumbis louco e deslocado e alucinadamente. E você pensa, cara, isso aqui em qualquer circunstância aqui, cara, isso não existe. Que começava a sentir a floresta por onde ele tinha se retirado lá e trabalhava num hotel e de repente virou o maior matador de zumbis do Japão. Enquanto isso, o governo do país fez um plano de evacuação do país, que muita gente foi para o continente asiático, foi para Sibéria, pegaram a ilha de Sakhalin e mais alguma outra coisa também no continente. E o caso do Japão também tem a figura mais deprimente do livro, um personagem que eu gostaria muito de cobrir de porrada caso existisse
existisse, que é um... Otaku, né? Otaku é um nerd. É um otaku lá, um nerd que fica o tempo todo falando de como é importante ficar armazenando e coletando informação e blá blá blá, e acaba fugindo por uma corda de lençóis do prédio depois que os pais morrem num ataque de zumbis lá, e o cara é patético. Eu ficava só pensando, cara, pra isso que o MacArthur fez aquilo com o Japão? Meu Deus do céu. Tá vendo? Não seja democrática, China. Fica assim de boa mesmo, vai. Não tem. Aqueles da democracia chinesa lá. Aí o Zeno até falou do fato do executivo da indústria farmacêutica lá ser caricato, mas honestamente, a China democrática e Cuba, superpotência, são as duas coisas mais ridículas do livro, na verdade. Uhum. Mas é o Max Brooks transparecendo aí, né? Exatamente. Dois políticos que ele deixa claro quem são, o Mandela, que a gente já falou, outro é o Fidel Castro, que também é elogiadíssimo. É elogiado, gente, o Fidel Castro. O Zeno, numa outra conversa que nós tivemos sobre o livro, estava inconformado com essa história de Cuba, né, Zeno? Sim, porque no livro lá o Cuba acaba recebendo um monte de refugiados dos Estados Unidos, dos outros países lá da América Central, e como Cuba tem um super sistema de saúde, né, estava totalmente preparado para lidar com a praga zumbi, e Fidel Castro, visionário, transforma todo esse monte de pessoas que poderiam ser criadoras de problemas numa força de trabalho para tornar Cuba uma superpotência industrial e ser o celeiro do mundo aí pós-zumbi, né? O celeiro é a manufatura do mundo, né? Não faz o menor sentido, né? Eram com refugiados dos Estados Unidos e de Hogwarts, né? Para criar indústrias a partir do nada, né? Sim. É um país que tem problema para produzir açúcar, entendeu? Cana de açúcar, né? Um processo dominado no século XVIII. Subitamente eles estão produzindo navios, mísseis, tanques. Tem céus com coberto de células fotovoltaicas, né? O dólar cubano, como é que chama? Esse dólar cubano, né? Peso cubano. Peso conversível, O peso cubano é a moeda mais forte do mundo, né? Mais poderosa do mundo. O lance é o seguinte, tudo aquilo que você aprendeu sobre socialismo, que a Luciana Genro e a Manuela Dávila vivem falando que não é o socialismo de verdade, o Max Brooks descreveu como Cuba nesse livro, tá? É isso. O socialismo de verdade deu certo em algum lugar, gente. Porque foi de verdade. Exatamente. Porque olha que beleza. De verdade. Agora, olha só, eu não vi o filme, eu creio que no filme não era assim não, né? Não. Em Cuba. Não tem nada. Então, tá vendo? No filme o socialismo de verdade já não existe mais, olha só. Não existiu. O filme parece Israel, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte e Estados Unidos, é basicamente isso. Inglaterra, né? Inglaterra e Itália, é isso. Basicamente é isso, não parece mais nada. Então, mas agora a parte mais importante do livro pra mim é a parte os Estados Unidos se reorganizam, né? Primeiro pra sobreviver, e aí se organizam para criar armas e para criar uma ofensiva no qual eles vão retomar o território americano todo. Eles criam esse departamento que eles chamam de Stress, Departamento de Strategic Research, Department of Strategic Research, de recurso estratégico. Tem um diretor do Distress, e esse cara tem um poder absurdo, né? Tem um poder colossal. A primeira coisa que ele faz é reclassificar toda a força de trabalho segundo a utilidade da profissão. Isso aí, a Nemesis se diverte muito com isso, né? Por exemplo, tinha gente como uma advogada especialista em patente de jingle, que ganhava, sei lá, $200 milhões por ano. Ela recebeu a categoria F9, a mais inútil, enquanto isso a empregada, faxineira dela, recebeu a categoria A1, porque acho que ela sabia costurar, um negócio assim, né? E costureiro, soldador, encanador, como eu falei aqui, eram categorias A1. É nóis. Que era A1, que eram as categorias mais privilegiadas, né? Mais necessárias para a reconstrução. Isso aí é uma inversão total interessantíssima, né? Não, mas adding insult to injury, né? Essas pessoas que tinham cargos importantes e empregos totalmente supérfluos numa sociedade totalmente desorganizada como a pós-zumbi, né? Essas pessoas tinham que ser retreinadas, porque elas estavam concentradas nesses campos de refugiados, e o Distress ia lá organizar treinamentos para elas serem retreinadas e adquirirem habilidades daqueles que anteriormente prestavam serviços para essas pessoas, né? Quer dizer, a advogada de patentes, de jingles, não sei o que lá, que é totalmente inútil, teve que passar por diversos treinamentos lá com uma pessoa que anteriormente era sua faxineira. Então, isso é muita satisfação, né? Ver uma coisa dessas acontecendo, ainda que seja na ficção, vai.
E essa reorganização se dá em vários níveis, não essa questão produtiva, né? Lembrando que a gente, na sociedade moderna, industrial, né, ela é dependente de vários sistemas, né? Sistemas todos interligados, temos sistema financeiro, sistemas de produção e distribuição de energia, redes de comunicação, as redes de transporte e logística, que se um deles falhar, leva todos os outros juntos, né? O Distress, na entrevista com o Distress, o diretor mostra lá os ingredientes necessários para fazer um refrigerante, né? Um root beer, né? Sei lá. Root beer, isso. Que vinha ingredientes do mundo inteiro, né? Para você ter um item simples que custa alguns centavos de dólar ali na loja de conveniência da esquina. Então, isso é uma ilustração sensacional do nível de abundância em que a gente vive atualmente, né? A gente, por esse 1 centavo aí que você estava mencionando, Zeno, que custa pra gente uma root beer hoje em dia, a gente está comprando, na verdade, um produto que precisa de uma cadeia logística complexíssima para trazer todos esses ingredientes e tal, não sei o quê. E a gente sempre fala disso, né? Hoje a gente vive numa situação de abundância que não dá para comparar nem com reis de poucos séculos atrás. O nível de conveniência que a gente tem, tendo água corrente, saneamento básico em todo lugar, estradas asfaltadas, combustível sob demanda, tudo isso cria uma sociedade que, ao mesmo tempo que é muito frágil, realmente perdeu totalmente esses skills que a gente devia ter mantido, né? Sim, pra sem dúvida. sobreviver no caso de um colapso ainda que parcial, porque como a gente está observando nesse caso do root beer, né? São cadeias, como eu disse, complexíssimas e, portanto, fragilíssimas. Sim, e interligadas. Exato. Então, quer dizer, a gente se põe nessa situação de extrema fragilidade, vulnerabilidade, né? A gente está sob qualquer métrica mensurável que você imagine de bem-estar social, a gente está no ápice estamos na era de ouro, né? Mortalidade infantil, expectativa de vida, tratamento de saúde, paz, né? Apesar de a gente reclamar da violência, o mundo vive 70 anos de paz contínua, né? Não tem guerras de grande porte afetando a maior parte da população. Tem guerras entre potências industriais. Chegamos num ponto que hoje é um problema de saúde pública, a obesidade provocada por excesso de alimento. Em que outro momento da humanidade isso aconteceu? Excesso de alimento era um privilégio das classes mais abastadas, do topo da cadeia. Hoje você tem pessoas na linha de pobreza que tem problema de excesso de alimento. Isso é inimaginável no passado. Então, quando você chega no ápice da sociedade, qualquer passo que você dê para frente ou para trás vai ser uma queda. Né? Porque é uma sociedade hiperotimizada, as cadeias de produção, as cadeias de suprimento são hiperotimizadas e, portanto, são frágeis. Né? Qualquer pontuação mínima é bastante para causar um problema. Então, mas essa é a parte interessante do estresse, né? A necessidade de retreinar todo mundo para um mundo onde as cadeias de produção não existem mais. Né? Tudo tem que ser produzido localmente, né? Tanto que você lembra que uma das coisas que eles fazem tem equipes que vão, quando conquistam um novo território, limpam dos zumbis, eles têm que entrar e começar a coletar materiais, ferragens, para tentar reciclar, né? Porque você não tem que produzir, então você tem que conseguir tudo que você puder reciclar, é fundamental, né? É fascinante isso, mas a parte... Pode esperar mais o cobre chegar do Chile, o lítio vindo da Bolívia, isso. E outro aspecto interessante é que, assim, a gente vive nesse estado de ápice civilizacional do ponto de vista de recursos materiais, né? Mas o nosso nível de resiliência mental, resiliência como espiritual, exatamente, é ridiculamente baixo. Todo esse processo aí de reconstrução teve que se basear justamente nas pessoas mais resilientes, porque as menos realmente não conseguiram se ajustar e se adaptar aos novos tough times, né? Tanto que nos Estados Unidos mesmo, no livro, né, você tem uma quantidade grande, não é igual ao Japão, que foi o maior do mundo, mas tem uma quantidade grande de suicídios, né? Porque teve 2 filtros, né? Um filtro foram as pessoas que não conseguiram correr rápido bastante para fugir dos zumbis, para perceber a ameaça e reagir a tempo, né? Confiaram no governo, ficaram sentados passivamente escutando as mentiras do governo, e outro filtro são pessoas que, quando perceberam que a vida não ia ser mais essa vida de abundância muito maior do que um rei do século XVII, quando eles perceberam que a nova realidade ia ser uma realidade que é a realidade dos seres humanos em 50 mil anos de história, preferiu se matar, né? Então você teve 2 filtros aí, né? Isso é fascinante. O que
mostra, na verdade, um ponto que vários conservadores, né? Não conservadores, desculpa, reacionários já fizeram, né? Começando por Carlyle e indo até o Menzies Moldbug, né? Que você tem tecnologias materiais e tecnologias sociais, né? E, na verdade, a involução das tecnologias sociais é mascarada pela evolução das tecnologias materiais. Só que essa é uma corrida que não dura para sempre, né? É uma corrida que tem claramente um ponto de convergência. Vai chegar um ponto no qual nossa devolução social vai ser tão alta que as tecnologias materiais não vão conseguir compensar. Em certa medida, não vão conseguir compensar ou porque a gente vai estar evoluindo demais socialmente, quando eu estou falando isso, estou falando, por exemplo, a questão casamento, degeneração sexual, transexualismo. Esses são exemplos de tecnologias sociais que nós estamos evoluindo. Ou elas vão evoluir tanto que o avanço das tecnologias materiais não vão conseguir compensar, ou as tecnologias materiais, que dependem de cadeias produtivas longas e frágeis, vão colapsar. E a questão de natalidade também. Tem gente que simplesmente desiste de ter filho porque dá muito trabalho, criança é chato. Vou me focar na minha carreira, entendeu? Qual é a sua carreira? Eu faço PowerPoint num cubículo, entendeu? Sim. Nossa, que carreira fantástica, entendeu? Fantástico. Escrevo relatórios, entendeu? É isso. Eu fiz uma planilha hoje. Então, o casamento, monogamia, a primazia masculina sobre o feminino, tudo são tecnologias sociais para facilitar o quê? A natalidade, a alta taxa de fertilidade, tá, gente? Então é um exemplo de tecnologia social. Quando você acaba com tudo isso, né? Quando você acaba com a monogamia, quando você acaba com o casamento, quando você estabelece a igualdade de homens e mulheres, o resultado prático é o quê? Você diminuiu a taxa de fertilidade imediatamente. Esse é um exemplo de tecnologia social. Esse é um ponto também que é abordado no fim do livro, né? Que a soldada russa lá, ela tá tendo um filho atrás do outro, né? Ela vira uma espécie de parideira, né? Ela vira uma espécie para repopular a Rússia, né? Você perdeu tanta gente, porque tem que lembrar que o método russo solta soldados em cima dos zumbis e aconteça o que acontecer. Ela taxa de baixo. Eles tiveram que repopular o país com, basicamente, as mulheres se tornaram parideiras, né? E é uma função sobre a qual ela tem uma coisa meio contraditória, né? Porque ela fica falando que não acredita naquilo, mas que faz alguma coisa assim. Eu lembro que na hora eu pensei, cara, essa menina tá perdidaça. Não, isso é muito interessante. Ela falou que ela não acredita no Sacro Império Russo, que ela não acredita nem no cristianismo, mas ela tá dando a vida dela, a coisa mais preciosa que ela tem, ela tá tendo um filho atrás do outro, ela mesmo fala que ela nem vê os filhos, né? Ela tem um filho, o filho é tirado dela, né? Dado, sei lá, pra família, sei lá pra quem é dado pra ser criado. Ela dá um filho atrás do outro. Quer dizer, no fundo, o que você tá falando não coaduna com seus atos, porque o seu ato, na verdade, é de máximo sacrifício, né? Ao contrário. Sim. Eu acho que isso aí foi até uma ironia involuntária do Max Brooks. Eu duvido que ele tenha pensado nisso na hora. E para voltar no ponto americano, né, gente, a solução americana, na verdade, depois do fiasco de Yonkers, no qual usaram aviões F-22 mísseis guiados a laser e bomba de fragmentação contra os zumbis, né, que não adiantou nada, porque os zumbis continuaram vindo, né, foi criar um novo exército que era muito parecido com o exército meio das guerras napoleônicas, né, era um exército que marchava a pé, porque não tinha combustível para levar as pessoas em transporte de tropas, eles se organizavam em fileiras, né, você tinha a primeira fileira abaixada, a segunda fileira de pé, atiravam com rifles semi-automáticos, os rifles nem tinham modo automático, atiravam na cabeça, não no centro de massa, que qualquer exército moderno faz, atirar na cabeça, que os zumbis só morrem quando você acerta, destrói o cérebro deles, e você tinha psicólogos operacionais que acompanhavam e faziam rotação dos soldados, né? Criou um novo exército americano, que parecia muito o exército napoleônico, a cadência era mais importante, não sei se você lembra, um dos soldados, né, que aparece várias vezes no livro, o Todd Wayne, que estava na Batalha de Yonkers, depois estava no novo exército americano retreinado, inclusive o uniforme era azul, se não me engano, não era nem mais verde, porque não tinha mais necessidade de camuflagem. Ele falava, a gente treinava tiros com metrônomo, né? A gente atirava com metrônomo, para manter a cadência de tiro. A coisa mais importante era manter a cadência, atirar. A arma, inclusive, era calibre 22, tá, gente? Não era nem um fuzil de grande calibre, mas eles usavam um pequeno fuzil calibre 22, porque o objetivo era te acertar um zumbi na cabeça, só isso. Você vê que diferença dos russos, onde basicamente você tinha hordas de soldados que eram jogados contra zumbis, muitas vezes usando nada mais do que armas brancas, né? Que lembra aquela cena primeira cena daquele filme Enemy the Gates, como é que é? Círculo de Fogo, né? Da Batalha de Stalingrado. Círculo de Fogo, excelente filme, excelente. E os soldados russos, soldados soviéticos, na época, são mandados, eles dão um fuzil para cada 2 soldados. Falaram que o soldado que tá com o fuzil atira, a hora que o soldado que tá com o fuzil morreu, o outro pega o fuzil e continua atirando. E você lembra que os soldados russos avançavam, né? No Enemy of the Gates, na Batalha de Stalingrado, eles avançavam e atrás você tinha soldados da NKVD com metralhadoras para metralhar soldados russos soviéticos que tentassem voltar. Se você tentasse recuar, você seria morto pelos próprios russos. Muito russo. Tinha natureza russo-soviética, entendeu? Em comparação com os americanos, onde a preocupação era a fadiga do soldado. Olha, o soldado está fatigado, agora você sai da linha de tiro, vai lá descansar que um outro vai substituir, entendeu? Acho que eu tô pensando agora, conforme o Pepe tá falando, que
que ajuda bastante ser interessado em história, né? Lendo esse livro, porque se você não tem esse interesse em saber um pouco de história e saber sobre a história das guerras mundiais ou um pouco sobre cada povo que o livro endereça, você não pega, não capta essas sutilezas ou essas analogias ou similaridades com eventos reais, né? E o Max Brooks, ele fala que ele é um apaixonado por história, né? Ele gosta da história, então você vê claramente que ele leu essas anedotas, né, civilizacionais. Claramente ele leu sobre cada uma delas. Saber um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ajuda a entender aí a dinâmica na Rússia contra os zumbis. Saber um pouco sobre o Apartheid ajuda a entender um pouco sobre o Rediker. Saber um pouco sobre a história do Japão e os conflitos com a China ajuda a entender também as histórias, os depoimentos dos japoneses ou dos chineses. Quer dizer, ajuda muito você a entender a beleza do livro, a complexidade do livro, se você é um aficionado de história, né? E vi numa entrevista que ele disse, por exemplo, ele não escolhe a epidemia para começar na China por acaso, né? Porque ele odeia os chineses e fala, uma epidemia dessa tem que começar num local que tem um governo totalitário, porque o governo totalitário vai tentar ocultar, a informação vai ser contida, né? Então, exatamente, a ocultação gera toda uma velocidade de agravamento do problema muito maior, né? Agora, só para deixar o pessoal do Terça Livre, a direita bolsolavista desesperado, governo autoritário e competente, tá? Porque para esconder a informação tem que ser competente, tá? Incompetente não consegue esconder a informação. Vazamento para colunista. Não tem vazamento para colunista, né? Entendeu? É um governo autoritário e competente. Isso é a segunda parte que eles não aceitam. É possível ser as duas coisas, tá, gente? Aliás, não é incomum, não, tá? As duas coisas. Não tem vazamento para colunista e não tem vazamento de radiação detectado pela Suécia também, né? Isso! Aí, ó. Tá vendo como é para saber a história? O Jusilei lembra quando os russos... Governo autoritário e incompetente. O governo russo, né? Quando o governo russo teve aquela... Soviético. Aquele vazamento que foi detectado pela Suécia. Entendeu? Tem que ter as duas coisas. Então, isso é realmente fascinante. Tudo bem. A organização do livro, a partir daí, conta como cada país lidou, né, com o conflito dos zumbis, os Estados Unidos, da forma, a Rússia, a China tem a sua guerra civil, na Europa tem uma passagem interessante que as pessoas voltam a ocupar castelos, né? Isso é muito legal. O Pai dos Castelos é muito legal. De uma certa forma, é uma volta à tradição, né, europeia. Castelo é arma branca, né, Zeno? Castelo e combater zumbi com arma branca, né? Porque você não tinha... Gente, munição tem que fabricar. Munição vem de uma fábrica. Vocês sabiam disso? Que munição é feita em fábrica? Você não extrai munição da terra. A fábrica precisa de suprimentos. Olha que loucura. Entendeu? Fazer pólvora, metal, cobre, entendeu? E aí começa a arma branca, né? Eu lembro que acho que era um inglês, né? Um historiador inglês que fazia um livro sobre os castelos da praga zumbi. Muito legal essa parte, muito legal. Porque ele contava, inclusive, né, Zeno, castelos onde eles conseguiram manter o sítio do castelo, né? Os zumbis foram sitiados, por exemplo, conseguiram manter por anos a fio, e lugares onde falhou miseravelmente, né? Lembra? O castelo zumbi, a pessoa morreu de pneumonia, outros onde armazenaram pólvora no porão do castelo, explodiu. Onde não tinha alimento, né? As pessoas morreram de fome. Então é muito interessante aquela parte. Inclusive a família real britânica sobreviveu. Eu lembro que são dois, né, grupos, assim, dois interessantes. Um é que a família real britânica sobreviveu e outro o Papa, né? Papa? O Papa estava num castelo de inverno. Lembra que ele foi para um local de inverno? Você não lembra que o alemão, aquele oficial alemão, ele fala, minha esposa é católica, ela vem na peregrinação para o refúgio de inverno do Papa. Você se lembra disso? Não lembro essa passagem. Então, mas o Papa também sobreviveu relocando. A família real britânica sobreviveu relocando no castelo do Windsor, e o Papa sobreviveu realmente se deslocando para o norte da Europa, né? Porque, na verdade, a ideia de se proteger dos zumbis com o frio faz todo sentido. Sim, é verdade, os zumbis congelam no frio, só que os humanos também congelam. Então você tem que tomar precauções para não se congelar no frio. Esse é o único problema, entendeu? São precauções que os humanos tiveram ao longo de milênios, né? Sim. Estocar alimento, proteger. Exatamente. Então, de uma certa forma, volta à tradição. Nos Estados Unidos também tem uma parte lá que descreve como as comunidades lá na zona que foi preservada começaram a se reorganizar para as pessoas fazerem vigiar as casas uns dos outros, ter vigilância da Neighborhood Watch. Começou a ter senso de comunidade novo. Sim, né? Porque hoje a gente está no mundo onde a pessoa não conhece o cara que mora no apartamento do lado, né? Não
não sei, a gente sente uma certa repulsa dos outros. Atomizada, né? Atomizada é a palavra, exatamente sim, essa palavra. Que no fundo é uma consequência última do liberalismo, né? Excelente, exatamente. É inevitável do liberalismo, né? Na verdade, de uma certa forma, o indivíduo não existe, né? O indivíduo não existe separado eu não consigo sobreviver isolado do resto da comunidade. Isso é um ponto, e outro ponto é que toda civilização é artificial. Não existe um momento lá que eu vou retomar aqui a civilização, as eleições, os direitos do grupo X, do grupo Y, tudo isso são criações artificiais, e quanto mais fartura tem esse grupo, mais artificiais são esses direitos, né? Esses privilégios que são atribuídos. No último caso, esses arranjos, né? Sim, porque enquanto uma civilização que está à beira da inanição lá não está preocupada com nada disso, não está preocupada com as coisas mais básicas, sobreviver, se proteger, acumular alimentos suficiente para sobreviver ao inverno. Então é isso que é importante. Mas o mais interessante é que o balanço entre direitos e deveres fica muito mais claro no caso pessoal. Tá bom, todo mundo se reuniu aqui no Neighborhood Watch para fazer a vigilância da vizinhança, para garantir que zumbi nenhum entre. Então, vigilância da vizinhança não sou bem, né? É uma coisa errada. Então, no Neighborhood Watch. Todo mundo tem o direito de ser protegido pelo Neighborhood Watch, é verdade, mas todo mundo tem o dever de participar do Neighborhood Watch. Que é interessante. Então o balanço fica muito mais óbvio. O problema da sociedade industrial, moderna e liberal é que ela cria a ficção dos direitos sem o contraparte dos deveres. Eu gosto particularmente de vários autores reacionários, como Carlyle, Thomas Carlyle, que falam, na verdade, que direitos não existem, na verdade, né? Toda vez que você fala de um direito é um dever que você impõe a alguém, né? Você fala em deveres, né? Eu tenho direito à vida. Não, o Estado, você está dizendo que o Estado tem o dever de proteger a sua vida. Sim. Então é uma linguagem muito mais interessante. E aí, numa situação dessa, fica muito mais claro isso, né? Que seus direitos nada mais são que deveres impostos a outros ou a você, né? Essa é a vantagem dessas histórias de colapso, histórias de filme catástrofe, em última, é que ninguém para, né? Ninguém para se preocupar. Não, peraí, vamos ver se esse grupo de refugiados aqui está etnicamente representado, né, adequadamente, se todas as minorias estão presentes. Não, você quer saber se todas as portas estão fechadas. Simples. Exatamente. Bom, ao final depois da Virando a Maré, ele descreve em detalhes lá como que os Estados Unidos se organizaram, passa por vários locais, até pela estação espacial, tem uma passagem, né? Tem uma passagem legal na estação espacial, é verdade. Eles ficaram presos na estação espacial, né, os astronautas. Eles se voluntariaram, né, para poder reparar alguma parte dos satélites, né? Imagina que essa civilização está colapsando, os países mais ricos os governos estão colapsando, então como é que você vai manter satélites, né? Satélites hoje são parte importante da estrutura militar e de comunicação, né? Se todos os satélites pararem de funcionar, boa parte das nossas redes não funcionam mais. Então esses astronautas que estavam na estação espacial se voluntariam para manter parte desses satélites funcionando. Todos morrem lá de exposição à radiação, né? Pessoas basicamente se voluntariam para uma missão suicida. Eles sabem que eles não vai ter resgate, não vai ter... Esse é um ponto forte do livro, né? Ele não tem um personagem central e ele foge dos heróis, né? Ao contrário do filme, que acaba tendo um herói, que é o Brad Pitt lá. Tem vários personagens, cada um com seu pequeno sacrifício, sua pequena tragédia, mas nenhum acaba sendo o foco, né? Tem um grande final feliz, né? Você não tem um grande final feliz. Sim, não tem uma solução mágica, não tem uma cura que alguém cientista lá genial, abnegado descobre, não, é trabalho duro, sacrifício. É a coisa mais irritante do filme, entendeu? A sacada, o cientista, acho que é italiano, que tem a sacada de como resolver. Toma banho na sua, que coisa ridícula, né? É verdade, para enfrentar a praga é anos de luta, sacrifício de dezenas, milhares, centenas, milhões de indivíduos, né? Para conseguir recuperar um pedaço daquela civilização que foi destruída. E você lembra que no final do livro, quando o livro termina, na verdade são 10 ou 15 anos após, né, a retomada, eles têm ainda todo o verão, eles têm uma espécie de alguns zumbis que estão congelados se reanimam e aparecem. Então uma das personagens fala, não, a gente tá tendo cada vez menos eclosões de zumbis, né, a cada ano, mas ainda tem que tomar cuidado. As crianças são ensinadas, né? Uma pergunta, é tipo quando a gente relaxa o lockdown e aí tem um novo pico de infecção? Exatamente. O sistema de saúde do Brasil pode entrar em colapso. Múltiplas vezes por ano. Não, porque o sistema de saúde no Brasil não está em colapso constante, não tem gente tendo filho na calçada. Isso é uma novidade, nunca tinha acontecido antes. Nunca critiquei. Um amigo do
México estava me dizendo esses dias que alguma autoridade do país disse que só relaxaria mesmo o lockdown no México quando a taxa de ocupação dos hospitais caísse abaixo de 50%, o que... O que aconteceu? Bom, basicamente quando foi isso? Quando o Iturbide ainda era o imperador do México, é isso? Pois é. Gripe espanhola, né? Que morreu todo mundo. Sim, não tinha. Os hospitais ficaram limpinhos, entendeu? Coisa louca, né? Assim, umas métricas tiradas literalmente do nariz, né? Mas eu acho que tem muito, olha, eu vou te falar, aquele tweet que eu vi, um tweet só daquele Bronze Pó, tem muito aquilo, tá? A maioria das pessoas, incluindo profissionais de saúde, profissionais do governo, eles adoram essa ideia de se imaginar vivendo num filme de catástrofe, num livro de catástrofe, sem que seja uma catástrofe de verdade, porque me desculpe, 99,9% de sobrevida não é uma catástrofe. Então eu acho que o Covid, nesse aspecto, ele foi a combinação perfeita para quem quer viver essa apocalipse porn sem ter que pagar o preço do apocalipse porn, que é o número grande de mortos. Então é perfeito. Para quem quer pagar de herói. Quer pagar de herói, exatamente. Um paciente chamado Brasil, né, Mandetta? E assim, esse cenário do Covid é o cenário perfeito para os governos de todo mundo brigarem, né, com medidas e organizações, e não, todos fracassaram miseravelmente, com coisas contraditórias, politizando remédio, politizando tratamentos. Para mim é o exemplo perfeito que o governo não funciona, simples. Deveria ter sido o pôster, né? Nossa, resolvemos isso aqui, fizemos hospital de campanha, tomamos as medidas, protegemos os grupos de risco e beleza, a vida normal. Não, até hoje gente falando que tem que voltar ao lockdown, medidas autoritárias em vários lugares do mundo, sem nenhum embasamento, né, puramente político ou puramente motivadas pelo pânico. Então, mas é que não funciona, né, Zeno? Porque, na verdade, é uma doença que não põe um teste real para nenhum governo, né? Ela permite que o governo brinque de catástrofe. Esse que é meu ponto, né? Sim. Porque por isso que na Califórnia tem essas medidas malucas, né, proibindo as pessoas de cantarem, né? Meu Deus, qual que é a fonte dessa... Qual que é o resultado que eles esperam com isso, né? O que eles estão tentando evitar? É uma coisa maluca. E lembrando que brincar de catástrofe no Brasil é basicamente contratar sem licitação. Só isso. Esse é outro ponto, né? Eu lembro da discussão com a Canemes, o enorme incentivo que há para, por exemplo, reportar mortes não causadas por Covid como de Covid para conseguir acesso a mais finança, né? A mais dinheiro. Sim. Então esse é outro problema enorme, né? Já que estão falando do Brasil, como que seria o apocalipse zumbi no Brasil? Eu acho que o livro é bem preciso nisso, que no Brasil não existe depois. Eu acho que o apocalipse zumbi, ele é um filtro seletivo para que governo é forte, que governo é efetivo, que governo é eficaz, não necessariamente eficiente, porque governo é eficaz ou que não é. Quer dizer, o governo russo é eficaz, o governo chinês é eficaz, o governo americano é eficaz. O governo brasileiro desaparece, né? Desaparece a população na sequência, né? E mais especificamente, o que significa ser eficaz, né? Um é montar um plano, e outro é entregar o plano, ou seja, enforce o plano. O Brasil não tem nenhuma dessas características. Não tem organização para tomar decisão e não tem organização para executar em tempo recorde. Que alguém vai lá e tenta tomar uma decisão, aí vem um juiz da 4ª vara de não sei quanto da Amapá e barra a decisão. Não pode. Vou cancelar o horário de verão. Não tem que ter horário de verão. Vou fazer horário de verão agora. Não pode ter horário de verão porque vai atrapalhar a festa do Boi Bumbá. Assim. E aí vem o editorial lá, o editorial da Folha de São Paulo. Exterminar zumbis é contra a democracia. Aí vem o Globo dizendo lá, depois de toda aquela fala de alguém falando da importância do combate aos zumbis, aparece lá, outro lado. Aí eles tentam entrevistar um zumbi pra ver o que tá acontecendo. Não, e vai aparecer aquele monte de gente reclamando que é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Gente, olha, se vocês falarem esse termo perto de mim, as pessoas que me conhecem não falam esse termo. Isso dá gatilho. Esse termo dá gatilho no Pepe. Dá gatilho no Pepe, entendeu? Quem fala esse termo merece a pé na bunda. Pra mim, esse é o maior enema de bairro. Se você falar isso pra mim, você é um idiota, cara. Assim, não tem jeito. Se você sentado numa mesa, for num casamento, tiver sentado numa mesa, você falar Estado Democrático de Direito, meu amigo. Mas ô Pepe, diz uma coisa pra mim. Falar zumbi não é uma forma de racismo contra zumbi dos Palmares? Como é que é? Por isso que eu gosto. Por isso que eu não me importo com o zumbi.
Muito bem. Mas voltando aqui para o cenário Brasil versus zumbis, lembrando que São Paulo, por exemplo, é uma cidade que basta chover ou ter um feriado prolongado e todo o sistema de transporte entra em colapso, né? Demora 3 horas para cruzar a cidade. Imagina uma situação que a população está em pânico, tentando fugir da cidade, é desgraçado. Imagina evacuar a cidade de São Paulo. Né? Uma evacuação é absolutamente impossível, né? Eu acho que, não sei como é o trânsito no Rio de Janeiro, deve ser parecido. Hoje, São Paulo e Rio de Janeiro formam o que eles chamam de uma megalópole, né? Com 51 milhões de habitantes, uma das maiores do mundo. Praticamente não tem divisões, não tem fronteiras ali, né? Uma cidade atrás da outra. Então, se acontecer uma epidemia zumbi em um lugar, fatalmente vai chegar no outro e fatalmente vai se espalhar para o resto do país. E assim, a gente tem forças de segurança mal equipadas, né? Mal em quantidade insuficiente, temos uma população desarmada, né? Então, quem que vai resistir ao apocalipse zumbi? É bastante complicado isso. O que é interessante, né, Zeno? Porque no livro, quando tem a reunião da ONU para decidir a retomada do território dos zumbis, quando vai partir do movimento, há uma delegação do Chile, né? A gente vai que o Chile sobreviveu, mas o que, considerando o Chile correntemente, é irônico, né? Considerando que o Chile o Chile... Zumbistas, né, correntes, é difícil imaginar que ele sobreviveria, mas tudo bem. O Chile tem a vantagem geográfica, né? Como tá meio isolado ali pelos Andes, né? Tem algumas barreiras ali contra outros países, né? O livro descreve que a Argentina deixa de existir, né? Mas fala lá que ouvimos a última transmissão lá de Buenos Aires. Ou seja, teve coisa boa. Entendeu? Mas isso aí, mais uns 3 anos de Cristina Kirchner realmente vai acontecer, né? Não, da Cristina Kirchner não, esqueci o nome do cara lá, meu Deus, não fugiu o nome do presidente agora, o maluco lá, muito mais maluco que a Cristina Kirchner. Sabe? Não importa. Fernandes, não é? Fernandes, isso, exatamente. Mas aí o que é interessante, né, o Zeno, que você lembra que os astronautas da Estação Espacial, eles falam que eles viam os enormes manadas de zumbis na Ásia Central, né, na China. Enxames, né, que eles chamam de enxames. Enxames. Imagina a mesma coisa de São Paulo, Rio, né? Vai da Patagônia até Fortaleza. Essas são sempre muito catastróficas, as infecções zumbis nos maiores centros populacionais, né? E vocês lembram que na retomada americana, quando os Estados Unidos resolveram retomar o território americano, eles fizeram uma linha, eles fizeram uma linha da costa oeste até a costa leste, e foi Estados Unidos, Canadá e México. Não se fala nada do resto da América, né? Foram os países que eles coordenaram. Se tem um problema. O que aconteceu com Belize? Belize. O que aconteceu com o Maranhão? O Sarney deve estar lá até agora. O Maranhão melhorou, né? Na verdade, né? Ficou mais organizado, na verdade. Só isso, entendeu? Mas algum ponto, pessoal, aqui que vocês gostariam de falar? Não, eu acho que a gente passou por todos os spoilers que a gente podia passar por eles. Acho que tá legal. Mas... Sim. O livro imaginando que quem escuta esse podcast não espera surpresas, né? Não, livro de 2006, o filme já é de, 2011, né? Não, faz tempo. A gente não assiste o filme, sério. O livro é genial, não é por conta dos spoilers que as pessoas não vão ler também. E uma coisa muito importante, gente, o audiobook desse livro é a Bridget, não tem todos os capítulos, hein? Mas é muito bem feito. Tem voz, o audiobook tem vozes diferentes para cada personagem. Vários atores, o ator que faz o soldado americano lá, o Mark Hamill, o Luke Skywalker, Guerra nas Estrelas. Mas não tem todos os capítulos, não se esqueça. Muito perigoso. Última consideração aqui, o Max... Tem português, né? Não tem português esse livro, certo? O livro tem português. Tem português? Eu li a versão em português, inclusive. A tradução, eu não li o original, mas me pareceu bem traduzido, nenhuma grande falha, assim. Nada que seja digno de mandar a tradutora para de batadas. Entendi. Só um último ponto aqui, li 2 entrevistas aqui, assisti 2 entrevistas do Max Brooks, uma no Colégio Naval, uma entrevista de 2012. Ele fala essa citação que é o Colin Powell, a inspiração lá, presidente americano, fala de outras influências que ele teve, e uma entrevista do Centro de Resiliência de 2018, que ele fala de pandemias e como os Estados Unidos não estão preparados para lidar com pandemias, olha só, em 2018. Eu já imaginava que o livro poderia servir como analogia para uma pandemia de verdade, né? Eu não sei, gente, eu acho que uma investigação deve ser aberta imediatamente para verificar o envolvimento do Max Brooks na pandemia do Covid. Olha, pior que o Átila não foi, tá?
Muito bom, pessoal. Vamos despedindo aqui, dizendo estoico, Lucilei. Boa noite e lembrem-se, atirem na cabeça. Nêmesis. Boa noite, até a próxima. Pepe. Boa noite. E um último recado aqui para quem leu o livro: Everything is going to be alright. Boa noite, até a próxima, pessoal. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.